Vamos então dar uma ideia daquilo que se pretende aqui em cada uma destas linhas. A primeira diz assim: o preço P de venda em unidades monetárias de um produto, em função da quantidade Q de unidades vendidas, é dado por esta expressão que aqui está. Ceteris paribus, isto é, não considerando nenhum outro fator, a variação do preço com a quantidade vendida é esta. E a linha A pede assim, esboçar o gráfico da função PQ, e a linha B pede calcular a função que exprime a taxa de variação do preço P com a quantidade Q. Como eu quero que resolvas o teste como trabalho da semana, vamos usar aqui uma outra função. Por exemplo, suponhamos que a função aqui é esta. Então o esboço do gráfico para valores de Q positivos, ao menos, não é? Porque as quantidades vendidas estamos a supor que não interessa vender menos uma unidade, portanto o preço mínimo de unidades vendidas é 0. Isto é uma função cúbica de Q, como podemos ver aqui, e podemos pensar assim, o gráfico de Q ao cubo é este, assim. O gráfico de menos Q ao cubo, se pensarmos em menos Q ao cubo, obtemos trocando o sinal, não é? O que está em cima fica em baixo, 2 do x, o que está em baixo fica em cima. Se multiplicarmos por 2, não alteramos muito a forma que aqui está. Agora, se somarmos 1000, nós deslocamos para cima este gráfico que aqui está, deslocamos-lo para cima 1000 unidades e, portanto, para Q igual a 0, este ponto é 1000 e ele tem uma forma semelhante a esta que aqui está. Isto é a linha A. A linha B pede a taxa de variação de P com Q. Né? P é o eixo vertical, Q é o eixo horizontal. O P é o preço por unidade, o Q é a quantidade de unidades vendidas. E a taxa de variação de P com Q é esta, dP dQ, que é a derivada de menos 2Q ao cubo mais 1000, em ordem aqui, que, como podes facilmente ver, é menos 6Q. Isto é, quanto mais quantidades vendidas, menor é o custo de cada unidade. Por exemplo, se eu quiser comprar uma unidade, que é aqui muito perto, pago quase, por exemplo, 1000 euros por ela. Se quiser comprar 5 unidades, por exemplo, suponho que é aqui, o preço que eu pago por cada uma dessas 5 é mais reduzido. Digamos que isto é uma forma de o vendedor aliciar o comprador a que ele compre uma maior quantidade deste produto. A linha C diz assim: considerar o valor que a taxa de variação do preço com a quantidade toma para Q igual a 15. Se esta taxa se mantiver fixa para todos os valores maiores ou iguais a 15, qual o custo das 2 unidades adicionais numa compra de 17 unidades? Exprimir este resultado usando a diferencial de PQ no ponto Q igual a 15. Então, em vez de considerarmos Q igual a 15 como enunciado, consideremos, por exemplo, Q igual a 7. Suponhamos que temos aqui o 7. Para Q igual a 7, a função vale, se substituires o 7 aqui nesta expressão, o valor é 314, o que significa que o custo de 7 unidades é 7 vezes 314, porque este eixo aqui dá-nos o custo por unidade. Como tu podes facilmente constatar, olhando para esta curva, o preço por unidade vai diminuindo à medida que nós compramos quantidades maiores. E, portanto, há uma variação aqui de P com Q. E essa variação é exprimida usando a derivada de P em ordem a Q.
E o que nós aqui temos é que a derivada calculada aqui no ponto 7 é igual ao declive da reta tangente à curva no ponto. Digamos que se o P variasse com Q exatamente da forma dP/dQ, neste valor, a curva, em vez dela continuar na forma que está com a cor azul, continuava segundo esta reta que aqui está. E esse valor qual é? Esse valor é o que a derivada, vamos chamar P', vale quando nós substituímos o Q por 7. E substituímos o Q por 7 aqui em cima, isto dá-nos menos 42. E este menos 42 significa o quê? Significa que, a partir deste ponto, por cada unidade que eu compro a mais, o preço por unidade baixa 42 euros. Portanto, se eu agora, por exemplo, comprar, suponhamos, 9 unidades, que são mais duas do que estas, quanto é que estou a pagar por cada 2 unidades destas? Bem, se o preço baixa 42 euros por cada unidade, se eu comprar 2 unidades, ele baixa 84 euros. Portanto, eu passo dos 314 euros por cada unidade que pagava se comprasse só 7 para 314 menos 84, que é o que eu vou pagar se comprar as 9. E isso significa que estamos a pagar 230 euros por unidade. Ou seja, estas 2 unidades que aqui estão vão custar 230 euros vezes 2. 230 euros vezes 2, que é como quem diz, 560 euros. Isto se o preço variasse a partir deste ponto, segundo esta reta. Se quiseres pôr isto de outra forma, se a velocidade P, da variação de P, fosse a partir deste ponto, aquela que é exatamente aqui. Ainda nos é pedido para exprimir aqui o resultado, que é o custo das 2 unidades adicionais, usando a diferencial da função P no ponto Q igual a 15. Traduzido para o nosso caso, nós queremos saber quanto é que vamos pagar por 2 unidades adicionais, usando, portanto, suponho que aqui é 7, aqui é 9, usando a diferencial. Isto significa exatamente o quê? Se nós quisermos variarmos o quê, por exemplo, de ΔQ, repara que sobre a curva azul, relativamente ao ponto 7, no ponto 7 mais ΔQ, o valor da função na curva azul variou tudo isto, mas sobre a reta variou apenas este. A diferencial da função no ponto 7 relativamente ao valor ΔQ é exatamente esta variação que está aqui sobre a reta. E ela mede-se como? Ela é igual ao m vezes este dq. E é isto que esta expressão diz. Ela tem aqui o m da reta, que é a derivada no ponto 7, vezes dq, que é só outra notação para esta variação ΔQ. Já vimos isto no outro vídeo. Esta expressão chama-se diferencial da função no ponto 7 relativamente à variação dq. E se o dq for 2, não é? Se o ΔQ for 2, se nós variarmos de 7 para 9, se comprarmos aqui mais 2 unidades, nós vemos que a diferencial vai dar menos 84. E nós podemos calcular uma aproximação deste valor, ser aproximado por o valor que está aqui, mais a variação sobre a reta. Isto é, em vez de medirmos a variação na nossa curva, medimos a variação na nossa reta.